Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Instituto de Direito de Família na Prática. Eu sou Thaís Ribeiro e, como sempre, estou aqui com a minha sócia, amiga, advogada, professora e mentora do Instituto, Mariana Vilela. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E nós trataremos sobre guarda. Nos episódios passados nós falamos sobre filiação e hoje falaremos sobre essa continuidade da filiação, que é a guarda. Quando nós falamos, inclusive, dessa continuidade em relação à filiação, é porque já no primeiro momento, o que é importante dizermos, Mariana? Que a guarda ela é inclusive decorrente daquelas obrigações que vêm do poder familiar, da parentalidade e por isso correlacionada à filiação. Porque desde que se tenha reconhecido uma responsabilidade sobre a criação, sobre a forma com aquela criança e adolescente vai estar aí sendo conduzida nos atos da sua vida, tem a ver com o Instituto da Guarda, decorrente do poder familiar, não é isso? É isso mesmo, Thaís. A guarda, ela é por si só um instituto de proteção. E o melhor interesse da criança e do adolescente é dever dos pais, da família, da sociedade e do Estado. Por isso, essa proteção que é a guarda. Então, nós podemos dizer que essa proteção está ligada ao fato de que a criança e adolescente, que muitos denominam aí, a gente fala como aqueles menores, né? Que não podem decidir ou fazer, realizar, e não porque não podem, mas porque estão sob a responsabilidade de alguém diante desse poder familiar, é que precisa estar determinada. Ela precisa existir de forma determinada em quais momentos, né? Essa Exato. Guarda ela é estipulada porque uma criança ou um adolescente, ela é então filho de um casal que se tornou ex-casal, ou ela é resultado, ela é um filho ou uma filha de duas pessoas que até então não são um casal, não vão ser um casal, mas que são pai e mãe, ou pai, mãe e mãe. Mas alguém ali vai deter essa guarda? Essa guarda é sempre somente de um? Ela pode ser feita em conjunto? Existe na nossa legislação que todos falam de guarda alternada, ou nós só temos aqueles tipos que agora a gente sabe que um é regra, né, que deve ser mais observada em relação ao melhor interesse da criança e do adolescente, que é a guarda compartilhada, ou deve prevalecer mais a guarda unilateral, que nós sabemos que vem aí também a lembrar essa questão de que pai ou mãe ou filho não é mais o filho da mochilinha, né? Na guarda unilateral também aí precisa desmistificar que, embora às vezes ela seja necessária para um caso e vá ser implementada e não a guarda compartilhada, ainda assim esse plano de convivência pode ser diferente para ir melhorando e pode ser modificado, Mariana. Essa guarda que inicialmente, em razão de algum motivo ali, daquela dinâmica familiar, começa de forma unilateral, ela pode depois vir a ser compartilhada? O caso contrário também, então acho que no decorrer aqui a gente consegue exemplificar. São assim, inúmeras questões sobre guarda, né? Que nós vamos falar de algumas delas aqui nesse episódio. E a guarda, ela é um direito da criança e do adolescente e também de adultos vulneráveis. Então, a guarda é um direito, é um dever do pai, como eu disse, dos pais, da família, do Estado, da sociedade, mas é um direito da criança e adolescente. E então nós vamos tratar aqui, no decorrer desse episódio, sobre todos esses tipos de guarda e vamos iniciar pelo tipo mais conhecido, que é a guarda unilateral. Essa guarda unilateral, ela é uma guarda exclusiva. Então, ela vai ser exercida somente por um dos genitores.
Gente, por que a gente não fala de guarda durante o casamento? Porque ali durante o casamento, a guarda é dos dois. Enquanto casados, o pai e a mãe, né, casados numa união estável, enquanto ali não houve um divórcio, uma separação, a guarda é exercida por ambos os pais. Ou também, a gente vai ver aqui também que a guarda também não é só do pai e da mãe. Sim. Então, a guarda unilateral, que é essa guarda exclusiva, ela é de somente um dos pais, no caso de pai e mãe, e o outro que não tem a guarda vai ter o direito de visita, a regulamentação dessas visitas. E qual que é a diferença disso para a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, essa guarda não é exclusiva, ela é dos dois. Assim como lá no casamento, na união estável, que a guarda é de ambos os pais, na compartilhada também é de ambos os pais. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o que a gente compartilha são decisões, são responsabilidades, e não o tempo em si. Então, a guarda compartilhada, que o advogado tem que orientar o cliente, que essa guarda ela vai ter sim uma proporção quanto ao tempo, mas não uma divisão matemática. Não é uma divisão matemática. E a guarda é dos dois. Então, qualquer decisão quanto à criança vai ser tomada em conjunto. Porque tem muito cliente que liga, muita cliente principalmente, que liga desesperada porque o pai falou que vai pedir a guarda compartilhada. Então, nós, como advogados, temos que saber orientar esse cliente, tranquilizar esse cliente, porque a responsabilidade tem que ser dos dois. E por isso essa guarda compartilhada se tornou a guarda que nós chamamos de obrigatória. Então, veio a lei da guarda compartilhada, que é a Lei 13.058 de 2014. E essa lei trouxe, a princípio, essa guarda compartilhada, mas ainda não era a guarda que nós chamamos de obrigatória. E então, a Lei 11.698 de 2000, aliás, em 2008, né, essa Lei 11.698 criou a guarda compartilhada, falando que ela era possível, tá? E aí, a Lei 13.058 de 2014, que tornou a guarda compartilhada obrigatória, ainda que os pais não se entendam. Então, o advogado ele tem que saber orientar o cliente para não orientar errado. E por isso tem que se atualizar, porque, veja bem, começou uma lei falando da guarda compartilhada, aí depois veio a guarda compartilhada entre pai e mãe, e depois veio a lei que tornou a guarda compartilhada obrigatória. E depois disso, agora em 2023, o ano passado, veio também a Lei 14.713, que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticado por um dos genitores. Porque essa lei, ela busca garantir o melhor interesse da criança e do adolescente no âmbito familiar. Então, veja quanta alteração já teve desde a criação da guarda compartilhada, não é? Ok, então vamos voltar aqui a alguns pontos, como a professora Mariana falou. Primeiro, que a guarda compartilhada não é possível que seja a guarda matemática, gente. Vamos exemplificar. Embora tenha que ser proporcional, esse proporcional não consegue ser em 50%. As pessoas sempre pensam que dividir, né, está ali, ou que organizar essa guarda está num tempo fixado, igual para pai, mãe ou para aqueles que detêm a guarda. Tem mais a ver, ou tem muito a ver com a organização, com as responsabilidades, com a tomada de decisão, né? Com aquele pai ou aquela mãe, aquele que detém a guarda, pode tomar decisões sem depender da autorização do outro, o que ocorre de maneira diferente na guarda unilateral, porque na guarda unilateral, somente um
vai deter a responsabilidade na hora de decidir. Esse poder familiar, ele fica muito mais restrito, embora a convivência se dê com ambos. Não é, Mariana? Porque na guarda unilateral, embora ela se chame, ela tenha esse nome, esse vocábulo de ser unilateral, existe também, né, a não ser aqueles casos que são específicos e peculiares, existe e deve existir, não pode ser proibido, o direito de convivência, como você bem falou antes aí, que é essa determinação, estipulação do movimento, das datas ou dos momentos de quê? De visitação. Essa visitação que eu prefiro, né, chamar, a gente já fala que é um plano de parentalidade, é um plano de convivência, ela tem que ser capaz de desenvolver o quê? Vínculos afetivos. Porque os vínculos afetivos, eles têm tudo a ver com a possibilidade de se ter uma criação saudável. Através dos vínculos, né, desenvolvido tanto com o pai quanto com a mãe, é que esse melhor interesse da criança e do adolescente passam a ser vistos. Mas, quando a gente fala também da guarda compartilhada como um passo que vem para trazer de forma diferente daquele pensamento realmente ainda patriarcalista, né, de que a divisão dos deveres em relação ao filho tem que ser diferentes entre o pai e a mãe? Não. Ela vem para fomentar o quê? Para fazer crescer a responsabilidade e também todo o peso que se tem de responsabilidade mesmo na criação dos filhos ser atribuída de forma igual para esse pai e para essa mãe. Né? Eu posso trazer aqui exemplos, inclusive, de que muitas vezes, seja o pai ou a mãe, né, que querem, que muitas vezes ficam um pouco restritos a essa questão da guarda compartilhada, e eu penso, deixe essa mãe ser mãe ou deixe esse pai ser pai, porque ele precisa ter responsabilidades. A mãe, igual ao pai, ela pode sair para trabalhar, ela deve sair para trabalhar, ela tem o seu lazer, mas, Thaís, você está então falando, colocando o objeto principal da questão, o pai e a mãe? Não. Não existe uma criança feliz ou infeliz porque o casal separou-se. Existe uma criança feliz ou infeliz porque os pais não se entendem e não reconhecem que cada um tem a sua responsabilidade dentro da criação. Então, a guarda compartilhada, ela vem nesse sentido, inclusive como forma de se evitar a alienação parental, que é um pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai, usando o objeto principal desse processo, que é a criança, para sustentarem, segundo Lacan, o seu próprio gozo, o seu próprio retorno de felicidade, ou seja, para punir um, punir o outro e sair vencedor desse processo. Sabe quem é vencedor num processo em que você não pensa no seu filho? O vencedor é a tristeza. É a tristeza que aí sim você dá à criança da qual você tem responsabilidade paternal, poder familiar de cuidar, e você acaba com o psicológico, restringindo esses vínculos e pintando figuras, seja do pai ou da mãe, que são inexistentes. E aí você cria até falsas memórias, você cria situações que não são reais. Então, o estudo da guarda compartilhada vem como um novo movimento. A gente fala novo porque é 2008, 2014, decisões recentes, 2023, é tudo muito recente, né? Então, assim, nesse sentido, tem que ser muito pensado. Qual que é o objeto dessa guarda? Não são os pais, mas a gente também trabalha os pais aqui. Sim, tem que ser muito bem conversado. Por isso que eu falo, o papel do advogado familiarista vai além daquele processo, né? Então, os pais devem ser orientados. Então, os nossos membros, aqueles que estão assistindo ao nosso episódio, eles têm que saber orientar da forma correta o cliente, a cliente. Isso, e quando eu falo assim, exemplificar é nesse sentido mesmo, porque você sabe que nos nossos escritórios acontecem isso, e muitas vezes só de você conversar com essa mãe ou com esse pai que tem esse pensamento de que a guarda unilateral
que a guarda compartilhada venha quebrar um vínculo que ela tem direto com essa criança, porque isso culturalmente já é imposto na cabeça ou no coração dessa mãe. O coração dela, é como se ela estivesse entregando, porque a responsabilidade sempre foi posta a ela, posta, imposta, colocada. E aí esse pai também, de que ele era o provedor, de que ele só é o pagador dos alimentos nessas questões, mas não, ele é o pai, né? E aí você conversa com essa mãe. Se precisar, a gente faz o uso da psicanálise junto, né? A gente traz outros campos que não só o do direito, como a gente fala aqui, porque a lei, muitas vezes fria, ela não basta. Não adianta eu falar para essa cliente que a guarda compartilhada agora é a regra, mas para aquela situação ela ainda não compreendeu. Eu falo muito para as clientes que elas não precisam ter medo da guarda compartilhada. Não precisa ter medo. Então é isso que a gente tem que saber orientar. Né? No caso, lá no escritório, a gente faz a mediação jurídico-terapêutica. Então, a terapeuta familiar também explica tanto para o pai quanto para a mãe ali juntos da importância desse compartilhamento. Isso é muito importante. Então, a gente tem que saber orientar. Então, o advogado familiarista, ele tem que estar ciente de que ele tem que orientar da melhor forma. Pode o cliente optar por um outro caminho? Pode. Mas ele orientou. Né? E eu acho que é isso que é o que importa. E, Mariana, nós recebemos, inclusive, uma pergunta de um membro em que é uma dúvida comum que se tem naqueles que estão advogando, não que estão advogando recente, mas na advocacia em geral. Né? Essa guarda, né? Ela vai ser determinada. Em que momento ela pode ser modificada, né? Essa situação, porque a guarda diz respeito à criação, ok? Ela pode ser modificada? Ela pode ser modificada a qualquer momento. A guarda, né? Como a gente explica também para o cliente, eu sempre explico muito assim. Tá com medo de fazer o acordo? Eu quero, mas eu tenho medo. Eu explico assim, gente, a guarda, qualquer instituto sobre a criança, né? Os alimentos, a guarda, a convivência, isso nunca vai fazer coisa julgada. Nunca. Então, ela pode ser revista a qualquer tempo. Então, foi determinada uma guarda, foi feito um acordo sobre uma guarda, ela não está dando certo, não está funcionando, não é funcional para aquela família. Posso alterar? Posso alterar. A gente vai entrar com um processo adequado para isso. Então, são mitos, né? Mitos o quê? Que a guarda, após a sua determinação, ela não vai ser modificada. Outro mito, não existe pagamento de pensão alimentícia em guarda compartilhada? Mito, existe pensão alimentícia estipulada? Mito que a gente falou agora, vamos desmistificar a questão de que a guarda compartilhada é uma guarda 50% dividida. E aí, Mariana, eu te trago uma outra questão. Guarda compartilhada é guarda alternada? Guarda alternada está, inclusive, tipificada no nosso Código Civil? Pois é, Thaís. Agora você falou dessas questões, eu quero trazer aqui alguns enunciados para o pessoal já anotar aí, para utilizarem nas petições. Nós temos aí o enunciado 604 da 7ª jornada, que diz que na guarda compartilhada há uma divisão equilibrada. E depois nós vamos ver mais para frente que ele vai explicar o que é isso no enunciado 606. Antes, eu falei de 604, quero passar pelo 605, que diz que a guarda compartilhada não exclui a fixação de visitação, que é diferente de convivência. Então, na guarda compartilhada, como a gente disse, não é uma divisão matemática. Então, vai constar, sim, o regime que vai ser feita aquela visitação. Por quê? Porque o primeiro ponto a se fazer numa guarda compartilhada é estabelecer a base domiciliar da criança. Já tem casos estabelecendo nos 2 lares? Tem. Sim. Já tem casos dessa forma, que fica sendo ali as 2 residências. Mas isso quando se tem junto com essa guarda compartilhada a guarda alternada, que a gente vai explicar aqui daqui a pouco. Então, vamos definir a base domiciliar. Definiu a base domiciliar, qual que é o segundo ponto da guarda compartilhada? É a divisão do tempo de convívio, que deve atender o melhor interesse do menor. Então, a guarda compartilhada, o que a gente fala sempre?
não quer dizer que há essa alternância de uma casa para outra. Inclusive, temos hoje guarda compartilhada de pais que moram em países diferentes, né? Um está aqui no Brasil, o outro está em outro país. E a guarda pode ser compartilhada da mesma forma. E aí vem o enunciado que eu queria falar para vocês, que é o 606, que diz que o tempo de convívio com os filhos, de forma equilibrada com a mãe e com o pai, deve ser entendido como divisão proporcional de tempo, de forma que cada genitor possa se ocupar dos cuidados pertinentes ao filho, em razão das peculiaridades da vida privada de cada um. Então, se a mãe pode ficar mais, ela vai ficar mais sem problema algum. Se o pai pode ficar mais, ele também fica mais sem problema algum. O que precisa é dessa proporcionalidade e que ambos tenham os cuidados com os filhos. Mas, Mariana, é preciso fazer uma observação aqui, até porque existe divergência doutrinária, divergência de decisão. Por quê? Embora seja a guarda tida como regra agora, né, a guarda compartilhada, em muitos casos, embora a gente queira implementar, e eu falei de todas as vantagens que ela traz, ela não consegue ser aplicada. Por quê? Como bastante parte da legislação também, na teoria, ela é bem bonita. Eu desejo que alcance, que chegue no momento em que essa guarda compartilhada realmente seja exercida da forma como deve ser. Por quê? Muitos pais ou mães, dentro de um processo, eles pedem por essa guarda compartilhada, se opõem àquele que pediu pela guarda unilateral, usam todos esses argumentos bonitos, corretos, constitucionais, e também tanto do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que o melhor convívio é aquele que se dá através da guarda compartilhada. Só que esses pais ou mães, ao compartilhar, eles não exercem os seus deveres, muitas vezes. Continua uma mãe sobrecarregada, continua um pai que detém a guarda para tomar decisões em conjunto, porque a guarda é compartilhada. Quando necessário, estou falando pai e mãe aqui para exemplificar só, tá? Pode ser o contrário, a mãe ou o pai. Mas quando necessário, essa guarda não é compartilhada. Quando é conveniente, busca. Quando é conveniente, pega. Quando é conveniente, faz um passeio. Então, isso não é uma guarda compartilhada. Então, a guarda unilateral, ela precisa muitas vezes ainda ser observada e aplicada. Por quê? Qual é, inclusive, uma das situações em que essa guarda unilateral ela é necessária? Ela deve ser a guarda deferida àquele que melhor estabelece uma estabilidade emocional para a criança, uma segurança para a criança, tá? E a segurança, inclusive, diz respeito a você não ser abandonado no momento em que deveria estar lá para tomar uma decisão. Posso dar um exemplo que parece pequeno? Reuniões escolares, levar ao médico, porque ainda, embora que compartilhada em muitos processos e determinada judicialmente, a mãe é que vai na reunião. A mãe é que sai do trabalho, ela que para de ser produtiva. Tá? E a guarda compartilhada nos poderes decisórios, aí tá lá na escola, a mãe decide que vai fazer o curso X, a aula extra de robótica e não a aula extra de futebol. Mas aí você comunica o pai que tem guarda compartilhada com você. E aí ele fala, como não vai fazer o futebol? Quem falou que a robótica é melhor? Mas quem estava na reunião? Então, assim, tanto, a gente se coloca em tanta reflexão que também a guarda unilateral não pode se tornar o bicho de 7 cabeças da legislação. Ela é muitas vezes necessária, e quando eu te perguntei, né, questionando aí, a pergunta do membro, na verdade, repassando, a guarda pode ser modificada, sim. Mas se no primeiro momento ela precisar ser unilateral para oferecer até maior segurança e estabilidade nessas relações, tá tudo ok. Nós temos muitos processos de pedido de modificação da guarda, justamente porque era uma guarda compartilhada, mas que
aquele pai ou aquela mãe está colocando empecilhos em todas as decisões. E aí não dá. Dessa forma não dá. Então, a mãe quer uma escola, o pai, né, de pirraça, porque eu não quero que seja dessa forma, só para, às vezes, muitas das vezes, para provocar aquele casal que ainda está machucado, está magoado, que a gente não consegue, a gente nem pode julgar, né? Mas que daí coloca empecilhos em todas as decisões. Aí não tem como nem a criança dar continuidade naquelas coisas. E então, sim, o juiz vai dar a guarda unilateral para um dos dois. E aí, entrando nesse assunto, quando o juiz determina uma guarda unilateral, ele tem que fundamentar a decisão dele com base em provas de que aquele pai ou aquela mãe tem melhores condições de exercer aquela guarda unilateral. E aí, advogado familiarista, o juiz deu a decisão dele para a guarda unilateral e não está fundamentada, não tem provas de que aquele pai que ele colocou como o guardião é o que melhor vai exercer. O que nós, advogados, vamos fazer? Nós vamos apelar, fazer uma apelação pedindo a nulidade dessa sentença, porque ela é inconstitucional e ilegal. Não está também fundamentada. Então, pode-se sim, se a decisão do juiz pela guarda unilateral não está com provas, não tem aquele elemento probatório, podemos fazer, então, a apelação pedindo a nulidade, porque essa sentença é nula de plenos direitos. Inclusive, se for uma sentença que, além de ser inconstitucional nesse sentido, falar que as condições estão atreladas às condições financeiras, piorou. Por que piorou, Mariana? Porque melhores condições não são as condições financeiras. Porque se esse pai ou mãe não tem outras condições, que é no melhor desenvolvimento da criança, que é na sua proteção, que é no seu cuidado, que é na participação da vida dela do dia a dia, não são as condições financeiras que vão conceder essa guarda. Porque se ele tem essas condições, que seja unilateral e ele faça o pagamento da pensão alimentícia, né, num valor em que vá suprir as necessidades dessa criança que não está na residência dele ou que não está com ele, mas que tem as suas necessidades da mesma maneira. Então, se levar em consideração que é a condição financeira, e nós temos visto isso acontecer em muitos processos. Muito. Mães perdendo a guarda unilateral porque o pai consegue comprovar uma condição financeira melhor e, em razão disso, atrelado a alguns outros fundamentos, essa guarda é revertida. Eu considero isso muito injusto. E quando eu falo injusto, sentido de lei mesmo, legislação. E o advogado, ele deve recorrer disso, fazer apelação mediante esse erro em procedendo, né? Não tem cabimento. Não tem cabimento. E Thaís, agora voltando lá na questão da pensão alimentícia, igual você falou aí da guarda unilateral, todo mundo já concorda com isso, ok? A guarda unilateral tem a pensão. Na guarda compartilhada, ainda tem muito advogado que coloca lá na petição pedindo a guarda compartilhada sem pagamento de pensão, porque vai ser compartilhada essa guarda. Então, assim, o advogado que faz isso, ele está cometendo aí alguns erros. Primeiro, que a guarda compartilhada não é essa que ele está colocando, que porque vai ficar um tempo com um tempo com outro, que não precisa pagar pensão. Segundo, que mesmo que seja uma guarda alternada, que vai ter essa alternância de residência, a criança tem as despesas fixas. E aí, então, ninguém vai pagar. Não é? Então, nós temos aí, para o advogado que está aí na defesa de alguém, se alguém, né, solicitou aí para não pagamento de pensão por conta de guarda compartilhada, vai se utilizar aí do enunciado 607, que fala que a guarda compartilhada não implica ausência de pagamento de pensão. Aliás, eu acho que é necessário quebrar uma cultura, quebrar um pensamento que existe. A pensão alimentícia, seja ela quando discutida em relação à guarda ou ao tempo de convivência, ela tem que ser pensada como uma forma
positiva, inclusive, de você desenvolver o seu vínculo pai ou mãe, e é preciso que o advogado que esteja aqui nos acompanhando preste atenção nisso. É uma forma de desenvolver o melhor diálogo entre todos, entre o ex-casal, entre esse pai, mãe e filho. Por quê? Porque dessa maneira, com algo estipulado, já determinado, evitam-se conflitos, né? Aquele valor já está destinado para uma coisa, para outra, então não precisam brigar, não precisam ficar pedindo, em muitas situações até se humilhando e fazendo reacender um conflito que é desnecessário, que já acabou, porque o conflito, Mariana, era entre o ex-casal. O conflito não é com o filho. É aquilo que eu falei no começo e eu repito. O filho é infeliz porque os pais estão agindo de maneira que prejudique e não porque os pais se separaram. Um filho, eu conheço muitas crianças felizes porque estão num ambiente muito mais saudável, sadio, em que conseguem se desenvolver do que aqueles que estavam vivenciando dentro de um relacionamento conturbado que viviam os pais. Então, o problema não é o divórcio. O problema não é o ex-casal se separar. O problema é aqueles pais que não querem ceder por questões pessoais, por questões de mágoa, o entendimento real daquela dinâmica familiar, que naquela dinâmica familiar pode servir a guarda compartilhada ou a guarda unilateral, e tem a possibilidade de aplicá-las. E como o direito de família não está só, ele não consegue fechar, né, essa conta na letra da lei fria, existe então essa até possibilidade de fazer o quê? Esse plano, né? Você usou até outro nome aí, plano não, a estipular essa convivência com o regime de convivência, né? Então, o regime de convivência, assim como o pagamento de pensão, eu não sei, eu não consigo entender por que pai e mãe que faz o pagamento de pensão vê isso como uma tortura. Por que não faz, ou por que atrasa, ou por que quer rever, sendo que a situação financeira, seja de um lado ou para o outro, não se modificou. E a pensão alimentícia e a regulamentação da guarda, ela é um fim organizacional para aquela família. Sim. Porque aquela família continua a existir. Então, se já está determinado, vai evitar uma ligação fora de hora, vai evitar uma cobrança fora de hora, vai evitar que essa criança que precisa ir ao dentista de forma urgente, o pai ou a mãe tenha que ligar para o outro para falar: você pode colaborar porque está atrasado? Eu não consigo entender que aquela pessoa que desenvolveu um afeto, né? E além de desenvolver o afeto, ela tem uma responsabilidade parental de não pagar a pensão, ou de não querer pagar, ou de mentir o quanto recebe, de ocultar a sua possibilidade para não fazer custas da felicidade do seu filho. Eu acho isso inadmissível, né? E às vezes tem colega, eu acho que isso foge à regra, tá? Mas tem colega profissional que muitas vezes nos liga e diz assim: olha, mas muito me incomoda a sua postura nesse processo, doutora, né? Porque aí a gente vira doutora, né? Porque você sabe que é um bom pai, que isso, mas você foi lá e está pedindo. Eu falei: não estou pedindo. A cliente está pedindo. A criança está necessitando que nesse momento seja uma guarda unilateral, porque o teu cliente ou a sua cliente não oferece o menor aporte psicológico para tomar decisões da forma que a outra pessoa que detém a guarda unilateral tem. Ou seja, vamos voltar para aquilo que você falou: melhor interesse da criança e do adolescente. A criança deve estar livre de qualquer opressão, negligência e forma de violência. E a violência psicológica é a mais torturante de todas. A criança não pode virar um troféu. Não pode, né? E eu quero dar um exemplo aqui de um plano de parentalidade que a gente fez. Mas antes disso, eu quero falar da guarda alternada, que
a guarda alternada, ela é diferente da guarda compartilhada. E por incrível que pareça, ela não está na lei. Não está. Em lugar nenhum. Eu desafio meus alunos da faculdade, às vezes, e outros advogados que escrevem, né, e pedem dessa maneira, a achar qual é o artigo que está, porque eu não achei. Ela não está. E ela, sim, é uma modificação periódica de uma guarda exclusiva. Então, a guarda alternada, só ela, né? A alternada, ela, na hora que está com o pai, é a guarda exclusiva do pai. Ele toma as decisões sem nem precisar falar com a mãe. Na hora que está com a mãe, ela é exclusiva, a guarda é exclusiva dessa mãe. E aí, ela toma as decisões na casa dela. Não tem esse compartilhamento, certo? E nesse caso em específico, que nós fizemos um plano de parentalidade com esse casal, foi tudo muito bem assim, alinhado, conversado por um tempo antes de se fazer o processo. E são pessoas assim que estavam ali, claro que numa separação, todos estão ali sentindo aquela separação, estão machucados, mas eles colocaram as crianças em primeiro lugar. Então, nós conseguimos fazer um plano de parentalidade em que nós colocamos a guarda compartilhada para se tomar as decisões em conjunto e a guarda alternada. Fizemos esse mix. A guarda é compartilhada e alternada. Então, as crianças ficam uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Mas não tem a guarda exclusiva. É a guarda compartilhada. Por quê? Porque dentro dessa dinâmica familiar, dá super certo. Por isso que a gente tem que entender o perfil do casal para traçar junto com eles, né, esse plano de parentalidade. Então, deu muito certo. Inclusive, o que eu achei muito legal, que era um casal que os dois trabalham na mesma quantidade. Então, eles optaram por dividir em 50% as despesas das crianças. E como advogada, eu orientei, mesmo que vá se dividir em 50%, para colocar um valor fixo mensal, para não haver problemas depois. E aí eles vão dividindo entre eles. E quando eu fui colocar, a gente chegou num valor lá, uma média que eles calcularam desses 50%, colocamos o valor. E aí o que eu achei muito legal é que a mãe virou e falou assim, olha, ele é muito mais organizado que eu, então eu pago a pensão. E tá dando super certo. Todo dia X, ela deposita aquele valor. E aí, se passar, ele avisa, ele comunica, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tá fluindo e que as crianças não estão sentindo. Mas é muito bom você trazer esse caso aqui, esse exemplo. Por quê? A gente tá dando tanta ênfase naquilo que é conflituoso. E isso é dizer que o direito, que eu sempre falo, não é falácia do direito. É dar felicidade. É alcançar a paz social. É alcançar a paz entre as pessoas. E isso é buscar a paz. A partir do momento que esse pai e a mãe dialogaram, eles estavam dialogando pelo melhor interesse dessas crianças. Guardada aí também a devida proporção de que eles também precisam se organizar. Cada um tem seu tempo, tem seu trabalho, tem seu lazer. As pessoas, né, vivem, os pais e mães, também são pais, mas são pessoas, né? Então, isso tudo dentro de uma dinâmica familiar que caiba é maravilhoso e essa é a finalidade do direito. A finalidade do direito tem que ser compreendida diferente da finalidade de um processo. O processo pode ser ou não conflituoso. O processo pode ser ou não litigioso. Quando a gente fala de trazer, inclusive nas causas de direito de família, uma visão mais da autonomia da vontade, cada vez menos intervencionista, né? E essas decisões extrajudiciais que vão se tornar, ok, uma sentença, mas uma sentença que as partes determinaram, que as partes escolheram. Então, também nós precisamos fazer e reconhecer aí que existem, sim, famílias que os ex-casais se desfizeram aí no amor, né? Mas que se reconstruíram no amor familiar. A família ainda existe.
Então, esse exemplo que você trouxe de plano de parentalidade pensado em conjunto é a finalidade. Aí sim a guarda compartilhada faz todo sentido. E falando nisso, Mariana, qual é o seu pensamento? Também uma questão trazida que já foi levada para nós, inclusive em estudo de caso. Qual é o seu posicionamento sobre guarda compartilhada e alienação parental? Tem muitas opiniões divergentes aí que falam que ela vem só prejudicar, que ela faz acontecer a alienação parental. E eu acredito muito na guarda compartilhada, mas eu acho que as pessoas, o pai e a mãe, eles têm que ter muita maturidade para que haja a guarda compartilhada na sua melhor versão. Então, falta maturidade nos casais. E então, por isso acontece a alienação parental. E a guarda compartilhada, ela foi criada pensando para evitar a alienação parental. Para evitar isso, por isso esse compartilhamento de decisões, para que não seja falado em alienação parental. Então, assim, eu indico muito a guarda compartilhada. Claro que antes a gente vai ouvir, o pai, a mãe, a gente vai analisar o perfil do casal. Mas a guarda compartilhada, ela pode sim ser indicada. Só que tem que trabalhar essa maturidade. E por isso tão importante durante esse processo um trabalho terapêutico. Uma terapia familiar, para que possa ser entendida o cerne da questão, que são os filhos. Sim, eu vejo como uma forma de se evitar a alienação parental, desde que, observar tudo aquilo que tem nesse entorno. E aí a gente pode também lembrar e destacar aqui a grande necessidade, caso haja, alguma divergência ou caso haja dúvida do juízo em relação a isso, ou até o próprio advogado, seja do demandante ou do demandado, e das próprias partes, Então, o trabalho do estudo social, do estudo psicossocial, ou essa questão das partes antes tentarem uma terapia familiar, as oficinas de parentalidade, Então, eu vejo isso tudo como muito necessário caso haja essa divergência. Então, a divergência e o conflito, e os pais também, através dos seus advogados, estando aí representados, e cabe também aos advogados orientar isso, que o estudo social, que o estudo psicossocial, ou que um relatório específico de uma psicóloga, de uma terapeuta, de alguém que esteja com capacidade para tanto ali, meu Deus, ele vem para colaborar. Sim. Até porque se detectar que seja o pai ou a mãe, ou essa criança esteja com alguma questão que precisa ser melhor desenvolvida, às vezes o pai ou a mãe não estão vendo que eles estão agindo de uma forma tão prejudicial. Então, se ele põe, eu já tive um processo dentro do escritório, eu acho que eu até comentei aqui dentro de outro episódio, que o pai falou assim, estou super disposto, inclusive, a ir na psicóloga, que é a psicóloga do meu filho. E aquilo foi um ano decorrente em que ele mesmo viu, embora um super pai, que era prejudicado, inclusive, pela mãe, ele desenvolveu, assim, muito melhor esse vínculo, esse amor com a filha do que tinha antes. Mas ele estava disposto, E por isso que eu falo da maturidade. Da maturidade. Então, assim, é muito importante a gente relevar essas questões. Nós, como advogados, nós podemos pedir essa avaliação psicológica do tribunal. E aí a perícia do tribunal que vai mostrar, vai colocar lá no laudo qual que é o regime indicado, qual a melhor forma de visitação e qual a melhor guarda. Nesses casos conflituosos. E eu quero falar aqui também para os nossos membros uma curiosidade que é a guarda, que também não tem na lei, que existe em alguns casos, mas ela não é muito prática, principalmente para a nossa realidade. Ela é mais vista em pessoas com um poder aquisitivo muito alto, que é a guarda nidal. É um ninho. Então, não é a criança que muda, que alterna a casa, são os pais. Aquela casa é da criança.
quem vai sair da casa, entrar na casa são os pais. Então, por exemplo, se aquela semana do pai, o pai se muda para a casa do filho. E depois ele sai. Aí vem a mãe. Entra a mãe, passa o tempo dela com o filho na casa do filho. Então, isso a gente fala assim, que tem que ser para aquelas pessoas que tem lá, cada um já tem o seu imóvel, porque vai ter que ter 3 casas. Aqui o pai vai morar, aqui a mãe vai morar e aqui o filho mora. Então, ela não é muito prática, mas é uma guarda que é possível, que é possível, que existe. E uma outra coisa que nós não podemos esquecer de falar aqui nesse episódio, que passa tão rápido também, não é? É que a guarda, ela não é, muitas vezes ela não vai ser deferida para o pai ou mãe, tá? A guarda pode ser para outra pessoa, desde que pai e mãe não ofereçam essas melhores condições. Então, ela pode ser para um terceiro privilegiado, aí sim, as avós, o parente mais próximo, mas aquele que tem a condição dentro de uma situação que pai e mãe não podem exercer. Além disso, como medida cautelatória, ela pode, no começo de um processo, e isso tem que ser visto como a prática do direito, ser deferida no primeiro momento, ainda que provisoriamente, se for detectado que essa criança corre o risco, seja um risco de um abalo físico ou psicológico, se estiver sob o poder familiar do pai ou da mãe. E eu vou falar de um caso prático. Eu tenho um caso em que a guarda há de ser deferida aí, em razão de toda a situação para a avó materna, porque a mãe não tem condições psicológicas de cuidar da criança de 5 anos, sendo que a avó já faz esse cuidado de fato, né? Há muito tempo. Essa guarda que é uma guarda de fato, vai ser regulamentada. Então, porque o que acontece? Tem um termo de guarda. Não é só a determinação e reconhecimento pelo juiz ou juíza, né? Então, essa guarda, muitas vezes, pode não ser nem do pai, nem da mãe, mas aquele que ofereça a melhor condição de criar essa criança. Thaís, esse é o informativo 434 do STJ, que ele fala da guarda compartilhada entre o tio e o avô. E aí, pai e mãe tiveram a regulamentação de visita. E olha que outra coisa interessante, é uma decisão recente, tá? Da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Osório, no Rio Grande do Sul, garantiu a guarda compartilhada de um menino de 4 anos, sabe? De que forma? Eu vi. Entre a genitora, ou seja, a mãe, e a avó socioafetiva, que tem a ver com o nosso episódio anterior. Ou seja, essa avó socioafetiva é madrasta da mãe biológica. Mas ela fazia todos os cuidados do dia a dia com essa criança, né? Ou seja, ela já tinha uma responsabilidade aí em relação a essa criança. Pleiteou essa guarda de maneira compartilhada, né? A ação foi motivada aí por um episódio em que a avó, ela precisou levar o menino ao hospital sozinha. E o que nós falamos? Que na guarda unilateral só pode tomar decisão aquele que detém a guarda, mas ela que já tinha uma guarda compartilhada de fato, tá? Ela precisou levar a criança e ela não tinha não teve no atendimento uma documentação que comprovasse o vínculo. E ela não pôde, né? E aí esse hospital também, resguardado da burocracia que tem, não pôde permitir que ela tomasse ali algumas decisões. Então, diante desse fato que aconteceu na vida dessa família, é que foi requerida a concessão da guarda compartilhada. Porque como para essa avó socioafetiva. Uma avó socioafetiva, realmente no documento dela não tinha nada. Não tinha. Que comprovasse o vínculo não com a tinha criança. Nome dela como avó, ela não era avó biológica. Então, eu achei assim espetacular. Sim, e aí é o que eu falo, né? que o direito está sempre um passo atrás da sociedade. Né? A sociedade está aqui, o direito está aqui, mas a gente precisa caminhar junto. Vai tentando acompanhar. E sabe como que acompanha, né? Só se atualizando na prática, não tem outra maneira. Sim, e como nós estamos aqui falando de visitação,
eu vou falar para vocês o informativo do STJ 599, que fala da aplicação de astrentes, que é a multa diária, que ela é válida quando o genitor que tiver a guarda da criança descumpre acordo homologado judicialmente sobre o regime de visitas. Então, e a gente aplica também por analogia ao contrário. Então, o que é isso? Aquele genitor que tem a guarda, ele não entrega a criança para aquele que tem o direito de visita quando ele tem que entregar. Ele sempre tem uma desculpa. Ai, eu não sabia sair. Isso está determinado, está regulamentado judicialmente. A criança não quer ir. Ai, ele não vai hoje, ele está doente, é isso. Cada dia uma desculpa diferente. Então, tem essa aplicação de multa para que ele entregue no dia determinado. Mas o contrário também existe? Existe. Aquele genitor que é o que tem a visita, que não tem a guarda, está estipulado que tem que pegar tal dia, tal horário, e ele não foi pegar. No outro final de semana que dele também não foi pegar. Também vamos pedir a aplicação dessas astrentes. Aplicação de multa. Eu tive um processo, né, que eu falo graças a Deus, porque eu estou pensando no melhor interesse da criança e do adolescente mesmo, né, e nesse direito de convivência que é direito do pai, né, e da mãe também. Em que nós pedimos, através de um cumprimento de sentença, porque foi dado lá, foi feito um acordo que se tornou uma sentença, transitou em julgado, ou seja, era um título que podia ser cobrado aí na justiça, né? Que as pessoas também, as partes às vezes não sabem, que falam, olha, pode pegar essa sentença e executar, vamos fazer cumprir essa sentença. O que aconteceu? Lá tinha o direito do pai de pegar a criança e desenvolver aquele vínculo. Tinha os pernoites, que é dormir na casa do pai e também no outro dia para a casa das avós e tudo, das avós paternas. E isso não foi todas as vezes que o pai ia buscar ou a mãe não estava em casa ou ela tinha ido viajar. E aí nós fizemos um cumprimento de sentença, né, que pode ser feito em relação a esse acordo que já existia corretamente, de quais eram os dias, né, que foi homologado, e com o pedido de multa. E o juiz determinou multa caso não estivesse a criança no dia programado. Aí sim, infelizmente ou felizmente, essa mãe começou a entregar, deixar essa criança pronta. É até ruim falar nisso. Falar assim, né? Deixar essa criança pronta. Por quê? Já estava ali acontecendo, se iniciando uma alienação parental. Porque a criança não estava entendendo porque o pai não ia buscar, mas ele ia buscar. Só que a mãe não entregava. Então a criança perguntava, cadê o meu papai? O papai não veio hoje? E a mamãe falava, o papai não quis vir. O papai foi viajar. E aí, num outro episódio, ela já falava assim, o papai veio, você quer? Mas aí a criança falava assim, não, ele não veio semana passada, ele preferiu viajar. Eu não quero ir mais com ele. Aí a criança começa a chorar, ela não tem discernimento. Então, gente, é muito importante que se saiba na prática como agir. Você pode pedir pelo cumprimento de sentença, pode pedir multa e, infelizmente, se esse é o meio coercitivo para se cumprir, tem que ser aplicado. Inclusive, Thaís, o ato em si de não entregar a criança no dia programado, esse ato que a gente pede a aplicação de multa, ele por si só já configura alienação parental. Por si só. Inclusive, o artigo 6º da Lei de Alienação Parental, ele prevê a aplicação de multa. Prevê a aplicação e muitas vezes a inversão da própria guarda, né? Quando a gente insiste nesse pedido dentro de um processo que seja na sua defesa ou se você vai iniciar um processo de modificação de guarda. E mais ainda, ele tem um artigo específico, não me lembro agora o número, e que fala que também você não exercer a guarda da forma que deve ser, você está negligenciando o direito do seu filho. Então, isso é uma forma de negligência que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, está na Lei de Alienação Parental e, inclusive, pode ser observado pelo próprio Ministério Público se você for denunciar. Porque é uma forma de você não fazer cumprir o seu dever parental de proporcionar ao teu filho que tem o direito de convivência com o pai ou com a mãe. É uma violência. Sim.
Thaís, e para finalizar aqui, então, quando nós vamos pedir a guarda, né, no judiciário, nós temos que mostrar para o juiz, para a juíza, a necessidade daquela guarda e provar que a criança está, vamos supor no caso da guarda unilateral, nós temos que mostrar, demonstrar, provar que a criança está bem com aquele genitor que a gente está pedindo a guarda, ou que ela está mal com o outro. Isso em casos reais que existem, como a gente está falando aqui, que às vezes é necessária a guarda unilateral. Então, tudo tem que ser provado. E aí entra a questão dos laudos psicológicos, que nós, como advogados, devemos também saber que não podemos solicitar laudo para o psicólogo da criança, né? Inclusive, a gente tem uma live aí no nosso Instagram do Instituto que fala exatamente sobre isso. Então, o advogado ele tem que estar muito ciente, muito atualizado, saber conversar com o cliente. Inclusive, a gente chama o outro. Se foi um que procurou a gente fala, olha, posso ligar, posso marcar uma reunião, porque a gente tem o dever de informar, a gente tem o dever de passar os tipos de guarda, de tentar o melhor possível para a criança. Aí eu queria falar uma coisa, advogado, advogada, não deixe de orientar o seu cliente que a guarda é um ato de amor. Seja ela na forma unilateral, seja ela na forma compartilhada, e que ela é um ato de amor que precisa ser conversada. E que tanto a guarda unilateral quanto a guarda compartilhada não é uma atitude de punição, porque a punição ela pode vir para você ganhar um jogo, para você ganhar um processo, mas num processo em que estão envolvidos menores, que estão envolvidos os filhos dos seus clientes, não há troféu. O troféu é a felicidade, é o melhor interesse da criança e do adolescente. Pensem nisso, advogados, na hora de orientar os seus clientes, porque a guarda é uma atitude, é uma decisão de amor. Você não precisa ganhar ou perder, você só precisa voltar o objeto do processo para aquela criança. Não é isso? Você falou aí, agora me fez até pensar, a guarda não é punição, é proteção. É proteção. Lindo, achei lindo terminar assim. A guarda é proteção. É um dos institutos de maior proteção na área familiarista e protetores da criança e do adolescente. Isso mesmo. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigada, mais uma vez foi muito bom estar aqui com vocês. E Mariana, já estou ansiosa para o próximo. Eu também.